Patrocinado pelo Reb Shloime e Mirele Greenwald. Essa sikha faz parte da coleção do Likutei Sichos, volume 10, Parsha Vaigash, Sikha 1. A Parsha dessa semana nós estudamos como Yosef e Binyamin choraram, cada um no pescoço do outro. E os nossos sábios de abençoada memória falam que eles estavam chorando sobre a destruição dos Migdashot, dos templos, em cada uma das porções, uma da outra. A Sikha, ela tem 4 partes. A primeira, ele explica por que os templos são aludidos como o pescoço e não a cabeça, porque eles choraram um no pescoço do outro. 2, explica por que eles não choraram sobre o próprio Migdash na sua porção, que foi destruído, mas um chorou sobre o Migdash na porção do outro. E por que Yaakov não chorou sobre a destruição dos templos? Terceiro, ele explica como o trabalho pode ajudar, mesmo depois do decreto da destruição do Beit HaMikdash ter ocorrido. E quarto, ele apresenta o ensinamento no serviço de Hashem. No verso, Vaipol al tzavarei Binyamin, Achiv, Vayebk, o Binyamin bachal tzavarav. No versículo que ele caiu sobre o pescoço de Binyamin, o seu irmão, e ele chorou. E Binyamin chorou sobre o pescoço de Yosef. Sobre isso a Gemara fala que Yosef chorou sobre os 2 templos que no futuro vão ser construídos na porção de Binyamin e futuramente vão ser destruídos. E Binyamin, ele chorou sobre o Mishkan Sheló, que é o templo que no futuro seria construído na porção de Yosef e acabaria sendo destruído. É explicado no Midrash sobre o poço que Migdal Dov Tzavarech, que a razão que Tzavareh é uma alusão ao local do Beit HaMikdash. E fala o Medrash, Ma tzavar ze natun begavo shel adam, assim como o pescoço é colocado no local alto da pessoa, kach Beit HaMikdash natun begavo shel olam, assim o Beit HaMikdash é colocado no local alto no mundo. Contudo, é uma grande pergunta, porque não é que o local alto significa o local mais alto de todo mundo. Significa um local mais alto em geral, mas não o mais alto de todos. Agora, no versículo, o Ben Kteifav Shachen, que Deus repousa como se fosse entre os ombros, ele explica que o Beit HaMikdash fica 23 amot mais baixo do que Eneitam. Como que o pescoço de uma pessoa, que ele fica no local alto do corpo, mas obviamente ele é mais baixo do que a cabeça. Assim, pelo contrário, Amra nachtei bei purta, mishum diktiv ben kteifav shachen. E por isso que Hashem falou, eu vou baixar um pouquinho, porque está escrito que está entre os ombros. Em lecha bashor e yoter mikteifav, não tem mais bonito. Em lechanae, não existe mais bonito num touro, mais do que a parte que fica entre os ombros. E é exatamente por isso que também no relevo onde foi construído o Beit HaMikdash, parece com uma descidinha que existe entre 2 saliências, como o local do pescoço, que é uma descida entre os ombros. Aqui existe uma pergunta muito clara. Qual é a grandeza e a beleza de não estar no lugar mais alto? E como se fala, você pode olhar dos 2 lados da questão. Primeiro, se não existe uma grandeza em estar alto, por que precisa o verso nos ensinar que o Beit HaMikdash ficava num local alto no mundo, etc.
E se existe uma grandeza em estar alto, e como parece do que o verso fala, então quanto mais alto é melhor. Então por que o Beit HaMikdash não ficava exatamente no ponto mais alto, mas ele ficava 23 amot abaixo do Ein Eitam? Nós vamos entender isso, primeiramente explicando qual é o assunto do pescoço, que é um intermediário entre a cabeça e o corpo. Primeiro, a vitalidade geral que é encontrada no cérebro na cabeça e que é trazida para o corpo, ela passa por uma série de coisas, como a traqueia, esôfagos e artérias, que se encontram no pescoço. E segundo, o mesmo também é verdadeiro em relação ao intelecto que está no cérebro, que está na cabeça. O intelecto, até chegar para o coração ou para o resto do corpo, ele tem que passar pelo Meitzar Hagaron, que se encontra no pescoço. Então, existe, de certa forma, uma vantagem no pescoço, mesmo em relação à cabeça, porque é exatamente as estruturas do pescoço que atualizam e realizam o propósito da cabeça, que a cabeça controla todos os órgãos e cuida da vitalidade para todos os órgãos, e isso passa exatamente pelo pescoço. É verdade que a cabeça tem uma vantagem per si em relação ao pescoço, porque ela está num nível fisicamente mais elevado e no nível espiritualmente ela está numa hierarquia, etc. Mas em relação ao propósito e à missão da cabeça, o pescoço ele está mais próximo de fazer a coordenação do propósito e da missão da cabeça, sendo ele um intermediário. E isso é aquilo que traz a influência e a vitalidade do intelecto para dentro do corpo. Agora vem a nossa resposta. Similarmente, a gente pode entender em relação ao Beit HaMikdash, que é comparado com o pescoço. Por quê? Porque a sua grandeza é que ele é um pouquinho mais baixo do que o ponto mais alto. Porque o assunto do Beit HaMikdash é que através de uma luz divina, através dele, uma luz divina, ela pode descer e pode brilhar no mundo todo, mesmo no local que esteja baixo. E por isso o Beit HaMikdash, de propósito, não era no lugar mais alto e mais elevado de todo o mundo, porque a missão dele era trazer aqui para baixo, para que brilhe no mundo, etc. E é por isso que no local onde foi colocado o Beit HaMikdash, Nachat Purta é um pouquinho mais baixo do local mais elevado. É verdade, é a mesma coisa em relação ao indivíduo. O Beit HaMikdash em relação a todo Yehudi. A alma divina, ela, apesar de estar mais elevada do que o pequeno mundo, que é onde ocorrem as coisas da pessoa, mas para que ele possa selecionar, para que ele possa refinar a alma animal e a parte dela no mundo, a pessoa tem que se transformar num Mishkan, num tabernáculo, num Migdash, para a luz de Hashem. Segundo isso, agora nós podemos entender por que Yosef chorou no pescoço de Binyamin e Binyamin chorou no pescoço de Yosef. Cada um chorou no pescoço do seu irmão e também não na cabeça do irmão. Por quê? Porque a cabeça é a parte mais importante e a mais elevada da pessoa. A razão de que então por que ele não chorou na cabeça? Assim deveria. Mas a razão é que o propósito dos Yudim é, como os nossos sábios de abençoada memória, eles falaram, Anino adivreiti, Ela leshamesh eskoini. Eu fui criado para servir o meu Criador. Isso significa que todo o propósito da criação
ou quando Hashem, ele criou todas as coisas e todos os mundos, é fazer desse mundo uma moradia para Hashem. E isso depende do trabalho dos Yudim. E é por causa disso que a gente fala, Akol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. Tudo está na mão dos céus, com a exceção do temor dos céus, que é aquilo que também é chamado Reishit Avodah Veikara Veshorshá. É o começo do trabalho, é a base, é a raiz de tudo isso. E nós devemos fazer uma moradia nesses níveis inferiores. E através disso nós temos que refinar o nosso corpo, refinar a nossa alma animal, refinar a nossa parte no mundo. E a principal coisa, o principal elemento que está engajado nisso é o nosso pescoço. Porque através dele é que vem as ordens da nossa cabeça e eles fazem com que as coisas se cumprem. E agora nós podemos entender porque Yosef e Binyamin, cada um chorou no pescoço do outro e não na sua cabeça. Não existe motivo para chorar na cabeça, porque a alma de um Yid, ela sempre está ligada com fé em Hashem. Mesmo na hora do pecado, a alma do Yodi, ela tem fé em Hashem. Então, na cabeça você não precisa chorar. O propósito do Yudi, entretanto, não é a cabeça. O propósito do Yudi é o trabalho, é a avoida que a alma tem que fazer. E por isso, quando ele viu a destruição e tudo mais, o efeito disso é, ele se revela dentro do pescoço, que é o pescoço que está transmitindo para o corpo, para a alma animal e para a parte da pessoa nesse mundo. Sobre isso vem a pergunta, por que já que os Migdashot, eles foram construídos na terra de Binyamin, e por que Yosef chorou sobre o que foi construído na terra de Binyamin? E Binyamin chorou justamente sobre o Mishkan que foi na terra de Yosef. A princípio, cada um deveria ter chorado sobre o seu próprio templo que foi destruído na sua terra. Existe uma regra que Adam Karov etzel atzmoi, a pessoa é próxima a si mesmo, até que mesmo havendo a Avat Israel e a mitzvah de Avat Israel, apesar disso, ve'afta lerecha kamocha, você vai amar o teu próximo como a si mesmo. É como, é uma comparação, mas a si mesmo ainda tem primazia. Então, se você tem uma coisa para fazer para si mesmo ou para o outro, em geral a prioridade é para fazer a si mesmo. Então, por que cada um chorou no Migdash do outro? Uma segunda pergunta que também está correlacionada, está escrito no Zohar sobre o Pasuk Vaipol al Tzavarav, Vayabek al Tzavarav Oid, que ele caiu sobre o seu pescoço e ele chorou sobre o seu pescoço mais. Isso se refere a Yosef, que Yosef, quando ele encontrou com Yaakov Avinu, ele chorou novamente sobre a destruição do Beis Hamikdash. A grande pergunta é por que Yosef chorou e Yaakov ele não chorou? E a resposta, a princípio, no nome de Rashi, e citando os nossos raboteinos, e citando os nossos mestres, é que Yaakov não chorou, porque naquela hora ele estava lendo o Shema. Então, quando ele estava lendo o Shema, ele não deve interromper a leitura do Shema para chorar ao reencontro do filho. A resposta é o seguinte: o propósito de chorar é para fazer mais fácil para aquela pessoa que está chorando. Como a gente vê que quando uma pessoa chora sobre determinado assunto que está machucando ele, que está deixando ele triste, etc., de certa maneira ele está consertando aquele problema. Uma das partes de consertar é chorar, porque isso livra ele de parte do sofrimento. Conforme o verso fala, Aitali de Mati Lechem, que as minhas lágrimas eram como se fosse um pão.
E por isso a gente entende que quando uma pessoa é capaz de consertar o problema, então o propósito é o contrário. Eles não deviam se acalmar chorando. É melhor que, em vez disso, ele se ocupe consertando o problema. Então, o que acontece? Quando uma pessoa vê o Hurban do Beit HaMikdash, a destruição do Beit HaMikdash do seu colega, ele pode sim chorar, sofrer com ele, compartilhar o sofrimento e chorar, porque o principal de consertar e construir e tudo mais é para o seu amigo. Mas você está chorando em prol dele. A pessoa, entretanto, se ela é capaz, ela é obrigada a ajudar o amigo. Como que ele ajuda o amigo? Ele ajuda o amigo fazendo o reiach tochiach, advertindo ele para não fazer mais as coisas erradas, ou se também pode rezar em prol dele. Mas o trabalho principal é só ele que pode fazer, porque ele é um Bala Bechira. Ele tem a escolha para fazer ou não o trabalho da reconstrução do Beit HaMikdash. Mas uma pessoa deve procurar fazer tudo aquilo que está a seu alcance para ajudar o seu amigo. E se depois que ele já fez tudo isso, ele ainda vê que o Beit HaMikdash dele ainda está destruído, isso dói para ele. E por isso a pessoa normalmente chora. Mas quando a pessoa vê o Hurban na destruição do seu próprio Beit HaMikdash, para ele agora não basta soluçar, não basta chorar, ele tem que consertar e reconstruir o seu Beit HaMikdash. O único tipo de choro que cabe aqui é o choro de lágrimas de tshuva, que já faz parte do conserto da razão por que o Beit HaMikdash foi destruído. E, às vezes, chorar, ele transforma mais leve o trabalho da pessoa na construção do Beit HaMikdash. Porque, às vezes, a pessoa pensa que chorando ele já fez o suficiente. E, por isso, Yosef e Binyamin, cada um chorou do Beit HaMikdash um do outro. E assim, Yaakov também não chorou sobre o Hurban do Beit HaMikdash, mas ele estava lendo o Shema, porque Yaakov é o pai de todos os Yudim, de todas as almas do povo de Israel. E por isso o Mishkan, o Beit HaMikdash, são na porção dele. E por isso, quando ele vê que ele está destruído, o trabalho dele é consertar e construir o Beit HaMikdash. E esse assunto de que fazer o Beit HaMikdash é fazer um local que está pronto para o serviço divino, um local onde ele pode trazer oferendas para Hashem. E a gente sabe que a leitura do Shema é como se estivesse trazendo um korban para Hashem. E é por isso que em relação a Yaakov não cabia que ele chorasse, cabia sim que ele falasse o Shema para consertar o problema da destruição do Beit HaMikdash. Existe mais um aspecto que valia a pena abordar. Uma vez que eles viram, através de Ruach HaKodesh, através de profecia, que o Mishkan e o Migdash, eles iriam ser destruídos, é porque já foi decretado lá em cima que eles iriam ser destruídos. Então, o que adianta o que eles estão fazendo? Mas os nossos sábios falaram o seguinte: Afilu cherev chada munachas al tzvaroi shel adam, mesmo quando a pessoa tem uma espada afiada sobre o seu pescoço, alimna atzmo min arachmim, ele nunca deve desistir de obter a piedade divina. Mesmo que um decreto foi decretado, é possível, através do serviço, rasgar aquele decreto. A gente vê um exemplo muito interessante, que no rei Hizquiyahu, na época que o profeta Ishayahu contou para ele, através de uma profecia, que foi decretado que ele deveria morrer, e Hizquiyahu falou para o profeta Ishayahu o seguinte: Kale nevoatretecha, pode parar a tua profecia. Vetse, pode sair aqui da minha sala, do quarto, porque ele estava doente. Ele falou, pode sair.
Vayasev Hiskiau panav el akir, Hiskiau levantou-se, ele se voltou para o muro e rezou, Vaitpaler el Hashem, ele rezou para Hashem, e a sua tefila ajudou a ponto que Hashem falou, Shamati tfilatecha, eu escutei a tua oração, e Hiskiau viveu por mais 15 anos, ou seja, ele conseguiu modificar o decreto. Uma lição que a gente pode pegar de tudo isso, os nossos sábios falam o seguinte, Kol dor she'eino nivne beis hamikdash, toda geração onde o Beit HaMikdash, onde o templo ele não é reconstruído, Beyamav, naquela época, Malim alav keilu ichrivoi. É considerado como se o Beit HaMikdash tivesse sido destruído naquela época. E a mesma coisa a gente pode falar em relação a cada pessoa. O motivo que o Beit HaMikdash não está construído é por causa que o Beit HaMikdash pessoal de cada um, ele está destruído. Por causa que o nosso Beit HaMikdash pessoal está destruído, o Beit HaMikdash coletivo está destruído. Mas se através do trabalho pessoal de cada um, a gente pode reconstruir o nosso Beit HaMikdash e deixar ele completo e inteiro, então Mashiach vai vir e construir o Beit HaMikdash geral de todo mundo. E esse é a intenção e o propósito de pensar a respeito disso. Não é para que a pessoa ela soluce ou que ela chore, mas para que ela haja. Da mesma forma, a pessoa tem que agir para trazer a sua redenção pessoal e a construção do seu Beit HaMikdash pessoal na sua alma. E isso vai acelerar e trazer aqui para baixo a redenção geral e a construção do Beit HaMikdash geral, que vai vir através de Mashiach Tzidkeinu rapidamente em nossos dias.